Caros amigos, boa noite. Temos um tema bastante especial nesta terça-feira com o nosso querido confrade Nazareno Feitosa, no canal Mente e Consciência, que é projeto do Centro Espírita A Caminho da Verdade. Vocês sejam muito bem-vindos aqui, nesse espaço de esquina de luz, para que vocês aprendam, tirem suas dúvidas e possam, junto com esse companheiro que tem muito a nos ensinar, com vocês, o Nazareno, boa live, e vocês vão poder tirar dúvidas sobre essa temática bem instigante. Muito bem, muito boa noite a todos. Obrigado, Samuel. Um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez, participando do projeto Mente e Consciência, com essa live hoje do Estudo da Doutrina. E nós teremos então o tema Terapia de Vidas Passadas. A gente vai falar sobre esse assunto na primeira parte. E na segunda parte a gente vai verificar. Olá, muito boa noite a todos. Nós vamos ter hoje a oportunidade de estar com vocês, fazendo uma palestra, e vamos ter ao final cerca de 10, 15 minutinhos para perguntas do público, tá? Então, vá anotando sua pergunta, ao final você posta aí, ou pode até postando durante a transmissão. O nosso querido Samuel, que está acompanhando, vai fazer a seleção das melhores perguntas, ok? Então, nós temos essa live hoje com um tema muito instigante, terapia de vidas passadas. Nós vamos fazer essa primeira parte falando só sobre esse assunto, sem nenhuma abordagem religiosa. E no segundo momento, nós vamos verificar na doutrina espírita se há alguma restrição, qual a orientação dos mentores, o que é que nós temos de apanhado a esse respeito, tá joia? Então nós vamos iniciar pedindo a Jesus que nos abençoe, nos ilumine e nos mantenha em sua paz. A gente vai então para os nossos slides, agradecendo aí o Samuel a oportunidade. Eu estou com um band-aid aqui, tá, pessoal, perto do bigode aqui, porque eu fiz uma pequena biópsia. Felizmente, não é nada maligno, não. Quinta-feira já vou tirar os pontos. Aqui estou com os pontos aqui no rosto ainda. Então, nós temos aí o nosso tema, terapia de vidas passadas à luz da doutrina espírita, e vamos fazer algumas considerações iniciais. Primeiro, eu não sou psicólogo, tá? Eu até comecei a fazer o curso, mas só fiz 2 semestres, nós não podemos concluir. Eu sou formado em outra área e sou servidor público federal, então tenho dedicação exclusiva, eu não posso clinicar, tá bom? Então, por favor, compreendam isso. E a TVP, a terapia de vidas passadas, ainda não faz parte das técnicas psicoterápicas do Conselho Federal de Psicologia, tá? Que orienta os profissionais que buscam a formação nesse novo tipo de abordagem para que não associem seu número de registro profissional, o CRP, a esta prática. Então, os psicólogos que estejam fazendo pesquisa ou clinicando nessa área, eles não podem se apresentar como psicólogos e utilizar o seu número lá do Conselho Regional de Psicologia, ok? Quando é que começou essa história? Foi na década de 60. Então, em 1967, um doutor em psicologia, o doutor Maurice Netterton, lá nos Estados Unidos, ele inclusive desenvolveu um método chamado hipnose ativa, e em 67 ele começa a publicar esta obra, Past Life Therapy, terapia de vidas passadas, né? E bem interessante, e curiosamente, ao mesmo tempo que ele, a doutora Edith Fiore também. Curioso que ambos são protestantes, olha que coisa interessante. Então, normalmente não tem a visão da reencarnação, fazendo regressões à vida intrauterina, porque é comum que o bebezinho sinta, não é, a rejeição ou o amor dos pais enquanto ele ainda está no ventre, fazendo as regressões até aquela época, de modo terapêutico, os pacientes começaram a ir mais atrás, a trazer informações de vidas anteriores, e que eles puderam verificar alguns dados, e assim por diante. Surgiu, então, no primórdio dessa terapia. E há estudiosos, né, hoje mundialmente conhecidos, então, além deles, a doutora Helen Wambach, também nos Estados Unidos, ela fez milhares de regressões, inclusive com pesquisa, com verificação do número do chassi do avião
do motor do avião que o piloto informou para verificar. E lá nos Estados Unidos eles têm muito registro, muitos museus, não é? Eles são muito organizados também nessa área, então foram checados, é um relato bem interessante da doutora Helen Wambach. O doutor Roger Ruger, ele infelizmente retornou ao mundo espiritual há alguns anos, é um psicólogo junguiano inglês, né? Eu tive a oportunidade de fazer o primeiro módulo do curso de terapia de vidas passadas com o doutor Roger Ruger. Ele tem até uma abordagem chamada terapia regressiva integral, a TRI, tá? A gente vai ver que tem várias escolas. A doutora Barbara Brennan, também, que é muito conhecida na América, o Ken Page, na França, o doutor Patrick Drouot, o Thor Deflesen na Alemanha, o Brian Weiss, que apesar de ser muito conhecido, alguns têm alguma reserva quanto à metodologia científica dele, o rigor científico, tá? Apesar de ser uma pessoa extremamente capaz. Eu acho que ele teve a oportunidade de fazer regressão com médiuns. Os médiuns têm muita facilidade de regredir. Eu li apenas uma obra dele, acho que foi Muitas Vidas, Muitos Mestres, e a pessoa, acho que era Elizabeth, né, fazia muitas regressões, até para quem não está preparado, até assusta, porque os relatos foram muitas em vidas anteriores que ela trouxe a informação, né? Aí a capa do livro do Roger Wood é uma das obras que, quem quiser conhecer um pouco mais do assunto, eu recomendo, tá? As Várias Vidas da Alma, do Roger Wood, um psicoterapeuta junguiano, descobre as vidas passadas, da editora Cultrix. Também tem o Dr. Hans Tenden, lá na Holanda, e muitos outros, tá? Aqui no Brasil, eu vou falar de apenas alguns, porque eu não conheço muitos, eu não sou da área, tá? Então peço desculpas, por gentileza, se alguém não for citado aqui, não fique chateado comigo, é porque realmente eu não sou especialista no assunto. Mas o que a gente tem acompanhado é o doutor Alberto Ribeiro de Almeida, que é médico clínico, ele também é homeopata e terapeuta em grupo, terapeuta de regressão, etc. A doutora Maria Júlio Prieto Pérez, que é a criadora da terapia reestruturativa vivencial Pérez, o doutor Júlio Prieto Pérez, dentre outros, né? Há outros também, eu não tenho mais conhecimentos para poder citar aqui os nomes, tá? Todos. E algumas instituições, o Instituto Nacional de Pesquisa e Terapia Vivencial Pérez, então tem um instituto lá fundado pela doutora Maria Júlia Prieto Pérez, tem também uma sociedade, a Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada, então foi o que eu encontrei, eu não tenho nenhuma referência sobre as instituições, a não ser de ouvir falar muito bem da doutora Maria Júlia Prieto Pérez, tá? E vejo que ela tem, inclusive, denominações diferentes. Ela pode ser chamada terapia de vivências passadas. É um título interessante, porque a rigor a gente não lembra de toda a vida anterior. A gente vai recordar de alguns momentos, de vivências, né, de flashes, de traumas, de mortes, às vezes, dolorosas, de um trauma muito grande, a gente ser abandonado no altar, por exemplo, na hora do casamento, enfim, violências sexuais. Então, a gente vai ter flashes ali de vivências, não propriamente da vida inteira, tá? Tem a terapia regressiva integral, a da doutora Maria Julieta Pérez, a terapia reestruturativa vivencial Pérez. Alguns chamam de regressão de memória, outros de investigação do inconsciente, é uma abordagem, tentar fazer uma coisa mais tentar fazer talvez mais técnica, e aqueles que não acreditam em reencarnação, inclusive estudam com o nome de memória genética, acreditando que aqueles relatos são dos ancestrais daquela pessoa e seriam uma espécie de memória transmitida geneticamente. Curioso, não é? E tudo isso a gente sabe que é graças ao que o Dr. Ramendra Nath Banerjee chamou de memória extracerebral, tá? Ou seja, mostrando que a memória não reside no cérebro, uma coisa curiosa. E será que é fantasia? O Dr. Roger Uger vai dizer, olha, eu não sei se é fantasia, eu sei que, curioso, é que funciona. Então, tem alguma coisa que a gente precisa pesquisar mais nesse assunto, não é? Agora, ela não é uma panaceia, né? Não é um remédio para todos os males. A gente vai ver aqui que ela tem indicações, é como se fosse qualquer tratamento, tem contraindicações, tem efeitos adversos e tem limitações também. Então, a gente precisa saber disso. Ela não vai resolver todos os nossos problemas, mas vai ser, aliás, muito pouco indicada. Não são todas as pessoas que
que tem a indicação de fazer a regressão, tá? Lembrar que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, então a gente não vai encontrar felicidade absoluta aqui no planeta. O próprio Cristo disse muito bem: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eles trazem a informação que o nosso inconsciente é atemporal, né? Na visão espírita, esses registros estariam no chamado perispírito, ou corpo espiritual, corpo astral, onde estariam, então, armazenadas as informações de vidas anteriores, tá? Trata conteúdos atuais, então não é propriamente uma coisa do passado, nós estamos tratando conteúdos que estão aflorando hoje, né? Apenas eles tiveram uma gênese, tiveram um surgimento antes, tá? E das vivências passadas, como intrauterino, por exemplo, medo de avião, na verdade, com um paciente demonstrava, Alberto Almeida vai verificar, não tinha nenhum episódio dele com problema de queda de grande altura, mas ele, enquanto estava na barriga da mãezinha dele, a mãezinha dele precisou pegar um voo, ficou muito assustada, e aquele pavor dela todo, então, foi absorvido pelo bebezinho. Olha que coisa interessante, não é? Então, como o bebê recebe a influência da mãezinha, por isso a importância do amor, do acalento, de conversar com o bebê também, tá? Os pais aí, por favor, vamos conversar com nossos bebês, ainda no ventre. E fora também. Regride-se, então, a semanas, a 10 anos, a vivências passadas, a erraticidade, né, que é chamada pelos budistas de bardo também. Então, a gente é bem variado, você pode voltar para essa vida mesmo. Às vezes, alguma memória que está bloqueada, que está recalcada, e ela pode também ser objeto de tratamento. Ao mesmo tempo, a gente lembrar, como ensina, eu vou ter que misturar um pouquinho aqui, tá? Como ensina Kardec, a maioria das causas das nossas aflições são desta vida. Lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que, né, tem as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Se a gente não sabe, não encontra o efeito a causa daquele problema que a gente tem hoje, é que ele pode estar em vidas anteriores. Então, aí são as causas anteriores. Mas a maioria dos nossos problemas é da nossa indisciplina, da nossa desídia, da nossa falta de esforço, da nossa intemperança, dos nossos excessos, enfim, né? Muita coisa, muitos males a gente poderia evitar, coisas dessa vida mesmo, não são causas de vidas anteriores, tá? Não vamos também fazer regressão para tentar justificar, não, estou nessa situação hoje, não passei no concurso, etc. Apesar que é uma verdadeira loteria, a gente sabe disso, não é um exemplo, mas porque na outra vida, não. É porque talvez você não tenha podido ter a dedicação que era necessária, não é? E alguns indícios de vidas anteriores, por exemplo, marcas de nascença. Então, além de lembrança de vida passada, muitas crianças e muitos jovens, porque é mais comum que aconteça nesse período, é quando o perispírito não está ainda tão ligado molécula a molécula, como ele vai ficar ligado a partir dos 7 anos, é muito comum que as crianças lembrem de vidas anteriores e, às vezes, elas trazem marcas de nascença. Por exemplo, no pescoço, de enforcamento, de pancadas na cabeça, não é? De sinais. Tem uma jovem, por exemplo, que tinha uma cicatriz de uma bala de fuzil entrando de um lado e atravessando até o outro do corpo, não é? Duas marcas aqui no ventre, e ela lembrava de ter sido fuzilada uma encarnação em que era um homem anteriormente, enfim, as inclinações, as nossas tendências, está no livro Reencarnação no Brasil, do Dr. Hernani Guimarães de Andrade, esse caso, tá? São 8 casos que ele estuda nesta obra, de maneira muito séria, muito científica. As nossas inclinações, tendências, os dons, então aí, os gênios precoces, os pianistas, enfim, tantos homens e mulheres extraordinários aí da matemática, de várias ciências, né? Pascal, Mozart e tantos outros, Goethe, enfim, Champollion, os talentos, preferências, por que a gente tem preferências, repulsas ou dificuldade em alguma área, dificuldade de relacionamento, a pessoa não consegue ter relacionamento, não consegue namorar, apesar de receber propostas, enfim, né? Fobias injustificáveis, né? Tem que ser injustificável, você tem medo de cachorro, mas foi atacado quando criança nesta vida, não é de uma coisa de uma vida anterior, tá? Apesar que você pode regredir para aquela época, não é? E fazer o tratamento também na psicoterapia tradicional. Alguns tipos de simpatias com pessoas, não é?
afetos gratuitos e antipatias também, e desconfiança sem razão aparente. Você nem conhece a pessoa, mas você fica cismado com ela, né? Os fenômenos de déjà vu, né? Ou seja, você está num lugar que você nunca esteve e você dizer assim, não, eu já vivi aqui antes, eu já passei aqui antes. Tanto pode ter sido uma visita em desdobramento fora do corpo, como de repente lhe trouxe aquele local, lhe trouxe uma memória de um local semelhante ou mesmo a própria região, tá? Podem ocorrer revelações mediúnicas, então é muito comum as pessoas que fazem terapia de desobsessão, os médiuns que trabalham nos grupos mediúnicos, terem revelações também do seu passado, e muitas vezes de maneira espontânea, é curioso isso. Lembranças por sonhos vívidos ou repetitivos, né? Aquele sonho que é muito claro e às vezes repetitivo, às vezes ali é um, um link que nós vamos poder acessar uma memória que talvez precise ser trabalhada, não é? E quando é que não é indicada? Bom, a maioria das pessoas que procuram os terapeutas, elas não têm indicação de fazer regressão. Olha que coisa interessante, não é? Então, vejam que ela é só indicada em raras ocasiões, tá? Não é indicada quando é por curiosidade, até que eu acho que a pessoa que está fazendo só por curiosidade não vai regredir, vai talvez fantasiar muitas vezes, então não se faz. Aliás, o espírito humano jamais recomenda fazer regressão por uma curiosidade vã, tá? Querer culpar alguém para justificar sua versão. Ah, não, eu não me dou com meu marido, isso foi problema de vida passada, ele deve ter sido inimigo meu na vida passada. Uma das vezes é a necessidade da gente se esforçar um pouquinho mais nos casamentos, porque os casamentos são desafios para todos nós. Não, não é fácil casar, a gente sabe disso. Não é fácil conviver com ninguém, né? Fixação nas dores ou nos amores, então a gente tomar cuidado, porque a gente esquece justamente para não ficar fixado naquele amor, nem também nas dores, nos desamores, nos desafetos, né, para a gente esquecer mesmo. Então, ela não é indicada para isso, é para a gente esquecer mesmo. O orgulho, então, se a gente está buscando enaltecer o nosso orgulho, querendo achar que a gente foi pessoas importantes. Uma vez uma senhora chegou e disse, ah, Chico, eu lembro que eu fui uma rainha noutra existência, enfim. E aí o Chico, né, com os amigos dizendo, deve ter sido mesmo, porque as lavadeiras, as faxineiras estão todas nas colônias superiores, mundos superiores, né? E os importantes, os ricos, né, os poderosos estão aqui ainda na Terra sofrendo conosco, né? Que coisa curiosa a resposta dele. E, inclusive, Pitágoras, que tinha acesso, teve informações sobre suas vidas anteriores, as reencarnações todas dele foram de pessoas simples, de agricultores, de pessoas muito simples, né? Talvez alguns slides as pessoas não consigam enxergar, tá, Samuel, com os cumprimentos. A gente agradece todos os cumprimentos, tá, pessoal? Podem cumprimentar, não é um problema, é que às vezes o slide vai até o final da página. E alguns querem fugir do aqui e agora, onde possa estar a verdadeira causa do problema, não é? Então, não quero fugir aqui, não quero justificar com alguma coisa de uma vida anterior. E quando é que ela pode ser indicada? Através de fobias e medos irracionais, no caso de fobias, então, costuma dar bons resultados, tá? Traumas, que a psicoterapia não conseguir ressignificar, trabalhar. Algumas doenças psicossomáticas também, elas podem ter melhorias, né? Aquelas doenças que são, na verdade, da mente e que estão se manifestando no corpo. Alguns distúrbios da emoção, né? Então, variados, né? Variados problemas da emoção. Dificuldade de relacionamentos, então, como a gente disse, às vezes a pessoa tem uma dificuldade muito grande de relacionamento com homens, porque já teve vidas anteriores onde foi violentada e traz algum trauma nessa área, né? Pode ser, é comum que tenha esses relatos. Transtornos alimentares, né, que não deixa de ser um distúrbio da emoção também. Alguns casos de depressão, não todos os casos, mas alguns casos de depressão, né, que não respondem à psicoterapia tradicional, eles podem ter alguma coisa para ser trabalhada de vidas anteriores, tá? Já as doenças no corpo, né, doenças físicas, elas costumam dar poucos resultados, tá? Pode acontecer, pode, mas não é sempre que dão resultados. E outras dificuldades que não respondem ao tratamento convencional, tá? E no caso, por exemplo, do transtorno de pânico,
né? Se recomenda o quê? Recomenda psicoterapia, medicação, né? Medicação alopática, tradicional, mesmo, além de poder fazer uso da homeopática, e tratamento espiritual, porque é muito comum que haja também influências espirituais no transtorno de pânico, tá? A chamada síndrome do pânico, né? Mas pode, de repente, ter alguma coisa lá para trás que precisa ser investigada. É claro que quando a gente vai investigar as enfermidades, a gente primeiro tem que passar pelo investigar o que é, se não é alguma coisa orgânica. Ah, eu tenho uma enxaqueca muito forte, muitos anos, uma dor. Bom, será que não é um problema orgânico mesmo, antes de ver? Para só depois a gente ir para o psiquismo, verificar se o problema não é do nosso psiquismo. Ou para só depois investigar se não é uma questão espiritual, de uma influência espiritual negativa, né? Porque é muito comum que está associado às duas coisas, a mente, os problemas mentais, né, as nossas dificuldades e também as influências espirituais. Para só depois a gente dizer, não, isso aqui pode ser uma causa com uma vivência passada. Então, ser muito cauteloso nessa, né, em hora de apontar a causa propriamente, tá? Investigar tudo direitinho antes. E quando é que não é indicada? Quando é que tem contraindicações? Nos casos de obsessão espiritual. Então, se a pessoa está passando por uma obsessão, se ela está sob uma influência negativa, é recomendável, primeiro, ela faça o tratamento espiritual, né, que ela procure a casa espírita, procure a sua igreja, seu templo, peça, né, que orem por ela, etc., façam vibrações para a sua melhoria, enfim, e ela também faça a reforma íntima, não é? Porque não adianta expulsar um espírito impuro, porque ele sai a vagar pelo deserto, e ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, toda adornada, enfeitada, ele retorna trazendo outros 7 piores do que ele. Então a gente tem que fazer a nossa transformação, a metanoia, né? Mudança de mente, que Jesus tanto falou que arrependei-vos, em grego é metanoia, foi traduzido metanoia por arrependei-vos, mas é mudança de mente, mudança de pensamentos, tá? Para a gente sair daquela sintonia. Também pessoas com transtornos psiquiais graves, como a esquizofrenia, as psicoses graves, enfim, porque às vezes a pessoa já está até regredida, não? Na esquizofrenia, às vezes tem horas que ela é o soldado nazista, tem hora que ela é o João, o carpinteiro, então, e é uma doença mental, não é? É uma expiação, não é às vezes uma coisa, não, é só influência espiritual. Não, muitas pessoas trazem a expiação, um processo de purificação, realmente chamado enfermidade, esquizofrenia, e pode ter influência espiritual? Pode, mas nem sempre é a única causa da enfermidade, tá? Às vezes a pessoa traz aquela programação mesmo da enfermidade. Estresse profundo, fadiga, crianças, né, a gente deve evitar fazer em crianças, e gestantes também não é indicado, porque o bebezinho, o espírito do bebê também vai receber influência daquelas informações, só excepcionalmente. Então, o Alberto Almeida teve uma gestante que ele teve que atender, porque estava prejudicando a gravidez dela, o quadro estava muito grave, e ele teve que fazer com todo cuidado, conversando com ela, não é? E as outras vidas, e separando, olha, isso aqui não é com você, bebezinho, isso aqui não é com você que eu estou falando, tá? E fazendo a separação direitinho, e também pacientes terminais, pessoas que estejam muito fragilizadas, tá? Não pode, não é recomendado também. E cuidados, a gente tem que ter cuidados, tá? Infelizmente, como em toda área, não é, pessoal? Em toda área, há profissionais inexperientes, pouco capacitados, atrapalhadinhos, como a gente fala, né? Desajustados, ou seja, e muitas vezes eles não estão com uma boa influência espiritual também, tá? Uma assistência espiritual que todo o terapeuta de saúde tem uma assistência espiritual, sendo ele religioso ou não, é aquela pessoa que não está bem, que ela está completamente desajustada, como é que ela vai conseguir ajudar outras pessoas de maneira adequada, tá? Então, muito cuidado, verificar realmente se é uma pessoa da área de saúde, de preferência, né, com formação na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, etc., para poder dar uma boa assistência, tá? Por exemplo, tem um caso no livro Nos Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda para o Divaldo Franco, por exemplo, vai ter o caso de um psicólogo, quando vai atender um jovem com transtornos mentais, e ele vai dizer, não, o seu problema é que você é homossexual, você tem que liberar isso, você tem que ir praticar, e assim por diante. Mas aquilo lá ele estava sendo, naquela hora, influenciado por um inimigo espiritual do jovem, que tinha com aquele interesse levá-lo ao suicídio. Então é importante a gente orar pelos nossos terapeutas também, pelos nossos médicos, dentistas, enfim, todos os profissionais que estão nos atendendo, tá? Psicólogos e assim por diante, tá?
E tem casos como a autorregressão, infelizmente há, inclusive, áudios em CDs, em outros lugares, que a pessoa vai fazer uma regressão sozinha, sem a assistência de um especialista, não é recomendável, tá? O Alberto Almeida, ele já atendeu vários casos de regressão mal conduzidas, né, em grupo, autorregressões, então não é indicado que você faça sem assistência, ok? Porque pode perturbar, pode ficar com aquele conteúdo em aberto, não é só lembrar do passado, tem que ressignificar tudo aquilo, tem que fazer uma terapia em cima daquele conteúdo, né? A pessoa pode ficar confusa, pode facilitar processos obsessivos de influência espiritual, né? Existe também a assistência espiritual, tem um caso de uma jovem que o Alberto estava atendendo, e no dia que ela foi para a sessão, ela ligou, Alberto, eu estou passando mal, não estou me sentindo bem. E ele, achando que era uma influência espiritual negativa, disse, não, venha mesmo assim. E ela veio, né, passando mal. Quando chegou na hora, ele percebeu, ela era uma médium, uma pessoa da confiança dele, e ele disse, olha, você está sentindo alguma coisa? Estou me sentindo mal. Mas me diga uma coisa, você está percebendo alguma influência espiritual? Estou. E como é que é a energia dessa pessoa, o fluido desse espírito que você está percebendo? É um fluido agradável ou é desagradável? Ela disse, não, é agradável, parece um espírito bom. E aí, na verdade, era o mentor dela, dizendo que aquele conteúdo não era para ser trabalhado naquele instante. E só 6 meses depois é que eles vão compreender, porque havia naquele conteúdo uma participação também do Alberto. O Alberto tinha tido um relacionamento, né, foi um inimigo dela naquela existência, e aquele conteúdo ela não estava preparada ainda para trabalhar. Então veja que existe a intercessão do mundo espiritual. Sim, claro, não é por acaso que essas coisas acontecem, nem sem nenhum tipo de assistência, tá? Deixa eu ver aqui. Critérios severos, então, lembrar da importância do esquecimento, a gente tem muito respeito com essa bênção que é para todos nós o esquecimento do passado, tanto que os espíritos dizem que, esquecendo o passado, a gente é mais senhor de nós mesmos, né? Podemos ser mais nós mesmos, sem estar com aquelas perturbações do remorso, do saudosismo, não é? Dos condicionamentos anteriores. Emmanuel, por Chico Xavier, vai dizer que jamais devemos fazer regressão por curiosidade. E lembrar, meus amigos, que o nosso passado não é nada recomendável, né? Basta ver a civilização aí, o que é que tem no nosso passado? Nosso passado tem guerras, tem torturas, tem inquisição, tem perseguições, envenenamentos, casamentos arranjados, não é? Problema de fome, suicídios, enfim, a gente tirar o bebezinho ainda no ventre, eu vou evitar essa palavra, né? A gente tirar a nossa vida, enfim, vários traumas, né, de relacionamentos, abandono, traições amorosas, traições entre irmãos por herança, enfim, nós somos nosso passado não é escravidão, nosso passado não é nada recomendável, então, normalmente a gente não vai lembrar dos episódios agradáveis, não, a gente vai lembrar daqueles traumas que estão ressurgindo hoje, que estão provocando algum problema hoje, tá? Então, na hora que aquele problemazinho de hoje, ele é só a ponta do iceberg, e a gente vai encontrar lá no passado a verdadeira causa daquele problema, tá bom? Vamos aqui, então, voltar para os nossos slides. De vez em quando eu vou parar os slides para não ficar tão entediante, né? Ficar vendo só os slides, vocês poderem apreciar a minha boniteza cearense, esse band-aid aqui na boca, não é? Também. E está lá, a gente vai ter o Livro dos Espíritos, Evangelhos com os Espiritistas, tem um Szinho a mais ali, e Bezerra de Menezes dizendo, quer saber como você era, observe suas tendências atuais, né? Então, com as nossas tendências, a gente vai ter uma ideia de quem a gente foi no passado. E como é que é feito o processo? Bom, pessoal, regredir por si só não é terapêutico, tá? A regressão é só 25% da terapia, tá bom? Por quê? Porque não basta saber o passado. Inclusive, a revelação mediúnica que a gente tem na casa espírita, por exemplo, não faz muita diferença para a gente. Ah, você ouviu falar, não é a mesma coisa. Na hora que você faz a terapia mesmo, então você tem que trazer a emoção, o sentimento. Tem que trazer as sensações corpóreas. Por isso que é muito interessante o psicodrama do Roberto Moreno, tá? Quando a gente fez lá com o Dr. Roger Burger a sessão,
Teve uma vida minha que eu fui decapitado, eu furtei animais, pequenos animais, muito provavelmente pato ou ganso, e eu fui decapitado muito jovem ainda. Aí eles nas sessões tinham lá umas almofadas para fazer, né? Eu fiquei preso numa madeira com a cabeça presa, que eles fizeram lá todo o local prendendo assim, pegou umas almofadas assim, ainda fez a espada, decapitando a minha cabeça com uma almofada aqueles rolos compridozinhos assim, né? Então isso ajuda você a entrar realmente na vivência, não é? Então, a sensação corpórea também, né? Teve até o caso de uma senhora que o Alberto foi atender, que ela entrava, fazia escândalo quando ia fazer, ela sentia uma dor no estômago, e quando foi fazer a cirurgia, bastava tocar ali, ela deu um escândalo na sala de cirurgia, ela mesmo ficou surpresa, mas por quê? Mas só porque estava tocando naquela área, acessou ali uma memória que estava lá mal resolvida, e ela fez um escândalo, aí ela foi fazer, então, o trabalho com a regressão, verificou que tinha sido esfaqueada pelo marido, que era o casamento arranjado, e tinha traição e tal, ele mandou matar o amante dela, e foi um sofrimento muito grande, depois, toda uma história, né, e ali naquele local foi o local onde ele tinha apunhalado ela, exatamente naquele mesmo local, e tinha ficado a marca, não é, que até os budistas chamam de sanskaras, ou seja, cicatriz da alma, porque aquele trauma ficou tão forte que ficou ali registrado no corpo espiritual, ok? Então tem que trazer essas sensações corpóreas, tem que fazer a catarse, então tem que fazer aquilo que Freud dizia, que é o processo de catarse, que é um processo realmente psicoterapêutico, tá bom? Vamos ver se o slide volta aí, pedir para o nosso querido Samuel, que está nos bastidores aí nos ajudando. Tem que ressignificar, então você precisa fazer toda uma terapia em cima daquele conteúdo, não basta lembrar não vai resolver praticamente nada, né? Já é uma ajuda em alguma coisa, mas praticamente não resolve nada, então tem que fazer uma psicoterapia naquele conteúdo, porque às vezes vai ficar com sentimento de culpa, você vai ter que perdoar aquela pessoa, você tem que criar um novo script, um novo roteiro de vida, tem que exercitar, tem que mudar as atitudes, buscar novas experiências, então depende do esforço do paciente. Tá? Não é uma coisa mágica, fiz a regressão para resolver o meu problema. Não, é uma verdade. E tanto que o número de sessões é variável, porque dependendo aí da encrenca, você vai precisar de mais tempo para tratar com a psicoterapia tradicional aquele conteúdo que foi revelado, ok? Médiuns têm mais facilidade de regredir do que os mais racionais, né, as pessoas incrédulas, e normalmente se faz de maneira gradual até chegar realmente à verdadeira matriz, não é mágica e precisa do esforço do paciente, de novos propósitos, a gente lembrar desse detalhe. E como é que faz para aflorar esses pensamentos, essas vivências, essas memórias? Normalmente se faz uma indução com palavras-chave, não é? Que é chamada de autopesquisa contínua da dificuldade pessoal. Pega a dificuldade e você vai ver ali com frases que tem a ver com você, aquilo fica martelando na sua cabeça, e você vai entrando num processo, faz um relaxamento, né, para levar a um estado ampliado de consciência, ali o psicodrama do Roberto Moreno. Alguns usam hipnose, mas não é o mais indicado, porque o ideal é que a pessoa fique consciente de todo o processo, né? Então, a maioria dos grandes aí, que a gente fez aí referência, não utiliza a hipnose. Às vezes, um evento ou um trauma faz algum conteúdo aflorar também, espontaneamente, não é? E então, agora, se for fazer a regressão, não é? Não só lá, mas também na desobsessão, na reunião de atendimento aos espíritos que estão nos prejudicando, a lembrar do perdão dos ofensores, a gente tem que lidar com essa encrenca, senão aquilo vai nos adoecer. O auto-perdão, nada de remorsos paralisantes e arrependimentos mórbidos, mas sim de renovação, né, que lá é passado, vamos em frente, para poder desenvolver o auto-amor, senão a gente vai ter dificuldades na nossa verdadeira felicidade. E o desapego dos amores e das dores, dos desamores do passado também, né? E a gente acredita também que nós já vivemos em outros mundos, porque nós somos 7 bilhões de habitantes aqui na Terra. Onde é que estava esse povo todo? Nem todo mundo reencarnou somente aqui na Terra. Muitos de nós viemos de outros mundos. E a gente, graças a Deus, a gente não lembra o que a gente aprontou por lá. Porque aqui só foi muita coisa muito ruim, mas imagine o que pode ter acontecido por lá, né? Os efeitos em outras pessoas estão no livro Desperte e Seja Feliz, de Joana de Anjos, por Divaldo Franco, no capítulo 19, tem lá
esse trecho. Ademais, a recordação das cenas antes vividas não ficaria distrita apenas à personagem central interessada, mas também às outras pessoas que dela participaram, gerando situações amplas e de complexos conflitos. Então, tem que ter esse cuidado. Quando você faz a regressão, às vezes você chega em casa, sua mãe está chorando, porque ela fazia parte daquela vivência e ela sentiu aquela vibração, aquela alteração inexplicável e está chorando, às vezes sem nenhum motivo aparente, não é? Ou às vezes você chega e seu marido, eu sei, você lembrou disso, não foi? Eu fiz isso com você na vida passada, não foi? Não é? A pessoa tem uma intuição que de repente desperta, não é? E também com o mundo espiritual, com vários espíritos que estão ali relacionados com aquele drama, não é? Então, por exemplo, no livro Loucura e Obsessão, Dr. Bezerra de Menezes por Divaldo Franco vai até chamar aí o pessoal que faz a regressão de os terapeutas da alma, não é? Já fazendo referência a esse caso. Agora, é claro que essa participação do mundo espiritual, de mentores, etc., de inspiração, de orientação, depende da elasticidade do profissional. Quanto mais ligado à espiritualidade ele for, mais os espíritos vão ter acesso, né, facilidade de fazer essas intercessões, tá bom? E tem muitos exemplos aí de fobias, por exemplo, são os casos bem curiosos, né? Tem um senhor que tinha problemas com penas de aves, pena de galinha, pena de ganso, pena de pato, qualquer coisa de pena, assim, que é uma coisa que ninguém tem medo disso, né? Mas ele tinha um verdadeiro pavor. E aí ele vai verificar, não é uma vivência na Idade Média, em que ele morre e ainda ali preso ao corpo, ele vai ser carregado numa carroça que estava cheia de penas de aves ali, algum tipo de ave. E aquela sensação dele de morte junto das penas provocou um mal-estar tão grande nele, um trauma tão grande, que estava refletindo até na vida atual. Olha que coisa curiosa. Outra foi uma senhora com problemas de urubus, de abutres, aquelas aves voando por cima, não é? Sobretudo quando elas estavam voando por cima, e ela tinha pesadelos repetitivos com esses abutres, com esses tipos de urubus. E quando vai fazer a regressão, então ela vai verificar que ela foi um soldado que na guerra morreu, ficou ali ferido, ela não, talvez não consiga distinguir se ela já havia morrido ou não, mas ela vai assistir as aves chegando para devorar o cadáver dela, né? O cadáver ou o corpo dela ainda semi-morto, talvez ela sem poder se mover, parece que tinha levado uma pancada ou um tiro aqui na região da nuca, ficou completamente paralisada e eu assisti horrorizada a essa morte. Vejam como as vivências não são nada agradáveis, então não é passeio turístico, espiritual, fazer regressão não, tá, pessoal? Normalmente a gente vai acessar conteúdos muito dolorosos, muito difíceis, tá? O elevador, por exemplo, lá nesse curso do Roger Hugh, que a gente faz as sessões práticas também, não só a teoria, um dos participantes, ele entrava em elevador se não tivesse gente, ou tivesse pouca gente, mas se tivesse lotado, ele não entrava. Ele preferia subir as escadas, era até atlético, já tanto subir escada, por conta disso. E aí, para fazer a regressão, ele se viu como um trabalhador de mina de carvão, em que houve eram soterrados, e ele e seus amigos ali apertadinhos num local muito restrito, e ele vai morrer naquela situação. E aquela situação, quando ele entrava no elevador, aquele mesmo condicionamento ali de pessoas muito próximas, não é? Trazia a lembrança, aquele episódio, ele não conseguia ficar. Tá? Ele saía do elevador e ia de escada. Medianciadas, então foi o caso também de uma senhora que ela não tinha problema com água, não tinha problema com piscina, não tinha problema de nadar, nadar de barco, não. O problema era enseadas, aqueles trechos de terra, não é? Que avançam para o mar, e ela vai verificar uma existência em que ela foi esposa de um pescador, né? A maioria das nossas vidas foram assim, viu, pessoal? É camponês, é pescador, é soldado, é coisa bem simples, tá? Porque raros eram os ricos, os poderosos, os nobres, né? E, felizmente, que são nessas vidas que a gente mais se atrapalha, normalmente. E aí ela vai, e o marido tem uma denúncia que ela estava traindo o marido. E, inclusive, não era verdade, segundo o relato dela. E o marido, o que é que faz? Vai amarrá-la a um poste de madeira, fincar lá na enseada, e ela vai verificar a maré subindo, né? E ela vai morrer afogada
com o surgimento, o subimento da maré. Então veja que morte difícil também, e aí ficou a ligação com a enseada, aquele trauma naquela vida anterior. Medo de águas, então, por exemplo, até esqueci de mencionar, dar o crédito à doutora Simone, que tem um vídeo dela na internet, no YouTube, vocês podem procurar depois, é um estudo de quase 2 horas, do CEBM, um centro de estudos, acho que é Bezerra de Menezes, tá lá no YouTube, depois eu posso verificar direitinho, e colocar aqui na hora das perguntas, tá? E aí eu peguei aquele slide dela, e ela vai narrar um caso dela, em que ela foi uma negra na África, que foi capturada e trazida dentro de navio negreiro, daquele local, e ela acaba depois, se desespera, sai e morre afogada. E aí tinha esse trauma também de medo de águas, até mesmo na hora de lavar o rosto, aquilo já gerava um certo incômodo para ela, tá? E aí depois da regressão, ela hoje anda até de barco, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, tá bom? E outros casos aí variados, né, que a gente vai verificar, dor no abdômen eu já falei. Tem um caso curioso, não é que a gente está aqui criticando a homossexualidade não, tá, pessoal? Tem 2 tipos principais de homossexualidade: homossexualidade egodistônica e egocintônica. Egodistônica é quando a pessoa está em conflito, ela não está feliz, ela não está se sentindo realizada naquela condição que ela se encontra. Enquanto que a egocintônica, não, a pessoa está bem, tá tudo bem, não se torna um transtorno para ela, tá? Então, inclusive, tem essa classificação na psiquiatria. Daí, o que aconteceu? Tinha uma jovem que ela procurou o Alberto e disse assim: doutor, eu tenho um relacionamento com outras mulheres, mas eu não estou realizado, porque eu sinto verdadeiro asco quando eu me aproximo dos homens. E aí ele vai verificar, faz uma regressão. Ela era uma camponesa na França, né, na Idade Média. Ela era muito dedicada à igreja. Ela vai levar alguma coisa para o padre na casa paroquial, e ele, que tinha uma atração muito grande por ela, algum tipo de desequilíbrio, ele a violenta sexualmente. Ela fica tão transtornada, sem saber o que fazer, tão perturbada, e com tanto respeito também pela igreja, com medo, né, de estar agindo de maneira equivocada, que ela resolve tomar veneno e se suicida. Ela se suicida. O seu marido, as más línguas, olha o cuidado com a maledicência, né? As pessoas da cidade vão dizer que ela tinha um caso com o padre. E aí ele vai terminar a vida na sarjeta, envolvido no alcoolismo, né, desencarnando uma situação também lamentável. E aí ela ficou muito traumatizada, o trauma da violência sexual é muito grande, né? Muito grande o trauma da violência sexual. E às vezes a mulher nem lembra, ela cria um bloqueio, um recalque daquele episódio, mas o que estava prejudicando o relacionamento delas não foi a violência tão somente, mas como ela tirou a sua vida, e aí normalmente a pessoa fica presa ainda ao corpo, não é? Regra geral, nenhuma desencarnação é igual a outra, mas às vezes a gente ainda está com muitos fluidos vitais e o espírito não consegue se desligar do corpo imediatamente. Ela assistiu à decomposição cadavérica, horrorizada, aquele mau cheiro, etc. Então, toda vez que ela tinha um relacionamento íntimo com um homem, vinha aquela lembrança e aquilo provocara um verdadeiro asco nessa jovem. Então, depois do tratamento, verificou-se no caso dela, não, ela não tinha essa preferência sexual, né, homossexual. Ela realmente era uma pessoa heterossexual e passou a ter relacionamentos sem nenhuma dificuldade, tá bom? Com o sexo oposto. A gente tem palestras sobre sexualidade e espiritualidade, homossexualidade, quem tiver interesse, uma visão bem espiritualista, bem interessante, tá joia? Não é o nosso tempo aqui, não vai permitir. E há muitas pesquisas científicas, por exemplo, como a experiência de quase morte, para aqueles que não acreditam muito nessa memória extracerebral, não é? Então aí, do Dr. Raymond Moody Jr., nos livros Luz do Além e Vida Depois da Vida, elas são unânimes, inclusive, quando a pessoa tira a sua vida, que elas não encontram os seus entes amados e se encontram em sofrimento. Então, normalmente, esses relatos todos são de você ver luz, você vê seres muito iluminados, se sentir muito amado, muito querido, se sentir muito bem, tanto que a pessoa não quer voltar para o corpo, mas quando a pessoa tenta tirar a sua vida, há casos de pessoas que tentaram e não conseguiram, e foram auxiliadas. Aquelas pessoas, o que acontece? Elas não estavam bem no mundo espiritual. Elas se viram em situação de sofrimento e não encontraram aquele ente querido por quem ela tirou sua vida, tá?
o Dr. Larry Dossey, casos como a da cega de nascença, a Sarah, que vai ver tudo o que aconteceu na sala de cirurgia dela, com detalhes impressionantes, Dr. Kenneth Ring, o Dr. Alexander Almeida, aqui no Brasil, lá em Juiz de Fora, que tem um instituto de pesquisa, não é? Muito interessante. Sobre reencarnação e marca de nascença, tem o Dr. Ian Stevenson, né, o Ian Stevenson, não sei como é que pronuncia, lançando desde o livro 20 casos sugestivos de reencarnação, há muitos anos, ele já retornou ao mundo espiritual, né? Reencarnação como lei biológica, seu último livro muito interessante, o Dr. Jim Tucker também, com o livro Vida Antes da Vida, uma pesquisa científica das lembranças que as crianças têm em vidas passadas, com milhares de relatos, né? O Dr. Ramendra Nath Banerjee também na Índia, com muitos relatos, o Dr. Hernani Guimarães Andrade no Brasil, também não se encontra aqui entre nós fisicamente, né? Sobre regressão, todos aqueles que eu já citei para vocês, aqui novamente, fenômenos paranormais, a gente tem muitos relatos, né? Será que esse pessoal tudo é louco? Será que tudo é essa fantasia? Aparições e comunicações de espíritos. A minha mãe viu a minha avó reclamando que ela não estava aceitando a sua morte, e ela me falou, e eu era ateu, eu fui ateu durante 12 anos, e eu acreditei na minha mão, só que entrou por aqui, não foi uma coisa que eu me transformasse, não é? Fizesse passar a estudar aquele assunto e acreditar no fenômeno propriamente, não é? Registros como lá no Museu do Vaticano, chamando Museu das Almas do Purgatório, com registros, centenas de registros de relatos mediúnicos acontecendo dentro da igreja e aceitos pela igreja, não são contestados, tá? Os fenômenos de poltergeist, de casas mal assombradas, né? O Clóvis Nunes, um pesquisador espírita, ele já investigou 13 casas mal assombradas, fenômenos muito vívidos, muito interessantes, vale a pena conhecer, né? Profecias sobre o futuro, né, que podem acontecer, a chamada projeção lúcida da mente, o desdobramento, etc., a sincronicidade estudada por Jung, não é? A materializações de espíritos, como aconteceu com Peixotinho, é um fenômeno muito raro, mas acontece também, com o médium Peixotinho, com Ana Prado, lá no Pará, etc. Sonhos extremamente vívidos, diferentes, cartas psicografadas, pesquisadas, investigadas, há muitas investigações, né? A mediunidade extraordinária de Chico Xavier, então, pesquisa a vida de Chico Xavier para você ver como é convincente, né? Os tratamentos de obsessão espiritual que acontecem nas casas espíritas com resultados impressionantes também, as cirurgias espirituais sem anestesia e sem asepsia, né? E com curas, com tantos relatos de cura, às vezes a pessoa leva o laudo, o registro em cartório, a cura, inclusive, né? A física quântica revelando outras realidades que não tão somente esse paradigma materialista, não é? E curioso que entre os espíritas, os pré-espíritas, a grande maioria não nasceu em famílias espíritas. Muitos foram ateus, não é? Muitos são das áreas da ciência, médicos, intelectuais, engenheiros, juristas. E diz o senso que a religião, entre aspas, porque não é uma religião propriamente dita, é uma filosofia espiritualista, com uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, sua relação com o mundo corporal, com mais anos de escolaridade, com pós-graduação, doutorados, etc., é o espiritismo. Será que esse povo é tudo maluco, não é? Será que nós, os espíritos, somos todos loucos? Será que não tem algum fundamento? Então, olha lá, mais um motivo para a gente verificar. A gente tem uma palestra sobre esse assunto, com mais detalhes, reencarnação e ressurreição segundo a Bíblia e a Ciência. Vocês podem conferir lá no YouTube, no canal Nazareno Feitosa, tá? É só procurar. Tem esse documentário muito interessante do Discovery Channel. Tem lá no YouTube também, Reencarnação, Histórias de Vidas Passadas. Tem ele em português, tá? E lá traz uma informação curiosa, que 2/3 da população mundial são reencarnacionistas, por causa de muita gente reencarnada lá na Índia, no Oriente, de modo geral, né? E na nossa segunda parte agora, será que a doutrina espírita condena a terapia de vidas passadas? Olha, o espiritismo não é contra a ciência, ele anda par e passo, não é lado a lado com a ciência. Agora, não é uma prática espírita, a casa espírita não deve praticá-la. Salva onde? Salva espíritos desencarnados durante a reunião de desobsessão com fins terapêuticos e com cuidados especiais, porque nem sempre o espírito também, do mesmo modo que muita gente não está em condições de saber o passado, às vezes o espírito também não está. Então a gente pode fazer para que ele não ele deixe de sair da condição de vítima, de coitadinho, e saiba que o mal que ele fez, muitas vezes, para aquela mesma pessoa em uma vida anterior. E apenas a lei de causa e efeito está se operando. E aí ele perdoa com mais facilidade, né? Mas tem que ver realmente se é o caso, é indicado, tá bom? Ah,
Imagina se Chico Xavier tivesse divulgado a TVP, quantos charlatães, quantos problemas nós teríamos, né? Então, mesmo que ela possa ser útil com fim terapêutico, que é o que a gente defende, né? Imagine se Chico divulgou. Quantas pessoas curiosas iriam buscar e está achando que está com a chancela da doutrina espírita de uma prática ainda que está incipiente, ainda está sendo desenvolvida com o passar do tempo. Ainda é uma ciência muitíssimo jovem, não é? Temos vários livros que referem ao assunto, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro Consolador, vários livros da série psicológica de Joana de Ângeles, né? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 392 a 399, nós vamos estudar tudo sobre esquecimento do passado. Fica como dever de casa. São 8 perguntinhas só, 392 a 399, o item esquecimento do passado, no capítulo 7, tá? De O Livro dos Espíritos. Tá lá, é um comentário na questão 399, de Kardec. Ao retornar à vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, quando a gente vai nascer, não é? Como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem às vezes vaga consciência dessas vidas, olha lá. A gente pode ter uma vaga consciência. E elas podem até lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Então, em alguns casos, a gente pode saber de informações do nosso passado, tá? Mas isso só acontece pela vontade dos espíritos superiores, que os fazem espontaneamente, que um fim útil, então tem que ser uma coisa boa, né? Jamais, jamais para satisfazer a vã curiosidade. Basta estudar a si mesmo e julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Então veja as suas tendências de hoje, e aí, priore elas um pouquinho, é a gente no passado. Veja as nossas qualidades, diminua um pouquinho, é a gente no passado. Veja o nosso defeito, aumente, é a gente no passado, porque a gente está sempre melhor do que em vidas anteriores. Tem um capítulo mais longo, um item mais longo, no capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, fica como dever de casa também, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar mais uma vez, né, que só vai revelar se for útil, porque senão essa lembrança traria gravíssimos inconvenientes, poderia nos humilhar excessivamente, exaltar o nosso orgulho, ou entravar, atrapalhar o nosso livre-arbítrio. Então, em todo caso, provocaria inevitável perturbação nas relações sociais. Imagine você saber que seu filho foi o seu assassino na vida anterior, que a sua esposa foi um grande inimigo, uma grande inimiga de uma vida passada, não é? E assim por diante. Como é que a gente ia lidar com essa informação? A gente ia dar preferência para aquele filho que foi um grande amor e desprezar o filho que a gente teve dificuldade em uma vida passada. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, então, com as mesmas pessoas, olha que coisa. Então, poderia gerar problemas, né? Poder se sentir humilhado em presença daquelas pessoas que tivessem ofendido, né? E basta a gente ouvir a voz da consciência e as tendências instintivas para a gente lembrar realmente o que precisa. Então, veja as suas atuais tendências más para saber o que precisa verificar, tá? E deve concentrar toda a sua atenção naquilo, naquele seu defeito principal, tá? Pois daquilo se corrigiu completamente, não restará mais nenhum sinal. Então, é aquela sua encrenca que você está precisando resolver nesta encarnação de preferência, tá? Agora, quando volta à vida espiritual, a gente vai lembrando das vidas anteriores, tá? Foi só uma interrupção temporária aqui na Terra. Não é somente depois da morte que a gente lembra, olha lá. Por quê? Porque muitas vezes o espírito goza de certa liberdade durante o sono e tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofrem justamente, olha lá. Então, às vezes a gente tem, né, inclusive durante o sono, quando a gente sai do corpo, o fenômeno da emancipação da alma, estudado por Kardec, a gente pode ter acesso também a alguma dessas questões, tá bom? Então, veja também lá, eu trouxe só alguns trechos. Tem no livro Nosso Lar também um relato muito interessante, a dona Laura e seu Ricardo. Ela diz que ela e seu marido começaram a ter perturbações graves onde ele se encontrava, não é? Questões mentais estranhas, não é? Elas foram procurar o assistente longobardo, submeteram-se aos magnetizadores, não é? E eles tiveram primeiro acesso aos arquivos, às informações. Primeiro a informação, mas não, só a informação não resolveu. Não é? Tinha que fazer o quê? Tinha que fazer depois, não só a leitura, porque a leitura apenas informa, tiveram que fazer um longo período de meditação para esclarecimento próprio, olha a meditação também, e através de operações psíquicas, não é? Os mentores puderam permitir que eles voltassem, mas tão somente há 300 anos, não é? Porque eles não tinham condição de saber
das vidas anteriores, depois de 300 anos. Olha lá. E aí foi bom por quê? Porque eles compreenderam, então, quão grande ainda o débito deles para com as organizações do planeta. Então, quão grande é o nosso débito também, se a gente tiver acesso às nossas vidas anteriores. Então, vamos trabalhar mais, é sinal que a gente precisa trabalhar mais e melhor, tá? Joana Jans, no livro O Homem Integral, também explica que em alguns casos de psicose e neurose, na dificuldade de relacionamento interpessoal, de inibições e frustrações, pode-se recorrer a uma viagem consciente ao passado, olha lá, a regressão, a fim de encontrar-se a matriz kármica e aplicar-lhe a terapia especializada, capaz de conscientizar a pessoa, o paciente, e ajudá-la na superação do fator perturbante. Então, ela falando aí da regressão, não é? E no livro Triunfo Pessoal, esclarece o uso da regressão em quadro de fobia, ao dizer que diversas psicoterapias podem reverter o quadro fóbico entre elas. Não há como negar-se a valiosa psicanálise, então também a linha de Freud, aí depois aperfeiçoada por Jung, bem como a terapia regressiva a existências passadas, de acordo com cada distúrbio, de modo a encontrar-se o estímulo traumático e trabalhá-lo cuidadosamente, assim interrompendo a força associativa. Então, nas obras mais recentes, como as obras de Joana, nós temos referência. E tem algumas pessoas, por exemplo, que conhecem algumas vidas passadas. O Chico, o Divaldo, né? A Ivone Pereira, inclusive, tem a trilogia das várias vidas dela. O Gésio Gonçalves, não é, que sabia por que ele teve hanseníase em mais de uma encarnação. O Peixotinho também. Muitas pessoas têm, as pessoas muitas vezes mais avançadas, aí, muitos médios, têm notícias de suas vidas anteriores. Algumas minhas aqui, só a título de curiosidade. Então, aquela que eu relatei, né, que foi tratada lá no curso, no primeiro módulo com o Roger Wilber, que eu fui camponês na Inglaterra, e por isso eu tenho facilidade de falar inglês. Eu nunca fiz curso de inglês fora, só no colégio, e faço palestras em inglês, falo praticamente fluente, não é? é e o fato de eu ter ido fazer direito, porque como eu queria defender as pessoas pobres, eu trabalhei no INSS como assistente naquela área de benefício, e eu ficava tão feliz de poder ajudar as pessoas pobres, porque eu trazia naquela matriz, dizendo, olha, você precisa ajudar as porque você foi um pobrezinho. Porque eu não tive nem direito a julgamento. Foi uma execução sumária mesmo, né? E, ao mesmo tempo, uma hérnia na cervical apareceu aqui, e eu tenho dificuldade de usar gravata. Eu não gosto de usar gravata, eu tenho que usar às vezes, em certas ocasiões, mas acho bonito, acho lindo, mas não gosto. Tem que ser umas camisas maiores para ficar mais folgadinho, para não incomodar. Me vi também como maquinista alemão na Segunda Guerra, nesse curso lá com o Roger Hugo, lá da TVP, tá? Apesar que foi um processo mais simples, foi só um aquecimento que a gente fez lá e que veio essa informação, mas eu tive lá em Munique, e eu acho que foi naquela região, inclusive os antepassados da família da minha esposa são da região lá da Alemanha, próxima a Munique, uma coisa curiosa, né? Fui também um pretor romano impiedoso, então muitos compromissos nessa área. Os bons espíritos já me disseram que eu só não estou internado no hospital psiquiátrico porque eu já comecei a trabalhar no bem, e por isso eu recebo muita assistência espiritual, né? Fui sacerdote, então 2 mediúnicas revelando que eu tive várias existências na igreja, né? Também fui médico, mas que praticava o, a morte de bebezinhos dentro do ventre, não posso falar essa palavra também não, tá? E, infelizmente, né, tenho esse compromisso nessa área, também tirei minha vida, provavelmente por conta disso, tá? E aí o compromisso que eu tenho de ajudar as instituições de defesa da vida, as mãezinhas carentes, as crianças necessitadas, tá? Tinha baixa fertilidade, a gente não conseguia engravidar, a gente tentou muitos anos, fez fertilização in vitro, fez inseminação, não conseguia engravidar. Só que quando a gente se engajou mais ainda no trabalho no bem, como a caridade cobra multidão de pecados, aí Papai do Céu abençoe, nós temos 2 bebês, nasceram naturalmente, sem precisar fazer tratamento, olha que coisa curiosa. E vim também com transtorno bipolar, porque eu tirei minha vida e trouxe aquela sequela, além de problemas de coluna, e tem água dentro da medula, né, chama líquido, na verdade, é hidrossiringomelia, por conta que eu me atirei de uma grande altitude no passado, e desde criança eu pensava em tirar minha vida também nessa encarnação, tá? E para a gente concluir, né, vamos agora para as perguntas, só lembrando que jamais vos deixarei, então vamos mandando as perguntas aí para o Samuel, tá? Lembrar que Jesus nos disse, jamais vos deixarei órfãos, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos,
E não está escrito, vós sois deuses? Pode aguardar mais um pouquinho, eu vou terminar com o poema, Samuel. Acho que dá tempo da gente fazer aqui o poema. Não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós. Em verdade vos digo que podereis fazer as obras que eu faço, e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está no céu. Jesus falou sempre de muitas das obras, né? Falou muito das obras, né? Cada um segundo suas obras. Então, vamos trabalhar no bem. E para concluir, lembrar de Castro Alves, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Parnaso de Além Túmulo, um poema que tem a ver com o nosso estudo de hoje. Marchemos, né? Vamos à frente. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve, na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição, né? São mármores muito conhecidos da Itália e excelentes, de eleição é excelentes. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. E aí fica o convite de Castro Alves, pela psicografia de Francisco Canto Xavier, do livro Parnaso de Além Túmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira, o poema Marchemos, tá? Obrigado, pessoal, que Deus abençoe. Está aí o nosso canal no YouTube, vocês podem encontrar mais de 1000 palestras lá, de vários temas, inclusive aquela que eu falei da reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência. O canal é Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa. Se procurar Nazareno Feitosa, vocês encontram com mais facilidade. Todos os nossos slides estão nessa lojinha virtual aqui, nazarenofeitosa.com.br. Vocês podem baixar gratuitamente, tá? Vamos para as perguntas. 10 minutinhos de perguntas que eu tenho que dar um apoio lá nos bebês com a esposa. Quer entrar também, Samuel? Entra aí na tela também. Tira aí o outro Nazareno aí também. Quer ler as perguntas para gente? Fala quantas perguntas tem, que aí eu Duas e eu vou acrescentar meço mais aí o uma. tempo.
A Nazareno, a regressão é auxílio na formação na área mediúnica? Eu nunca tinha pensado nisso, mas a terapia propriamente pode ser útil se você está desajustado, está com alguma encrenca que não consegue resolver, e se for indicado para aquele caso a regressão, aí sim, porque quanto mais harmonizado a gente tiver, quanto mais autoconhecimento a gente praticar, melhor a gente vai trabalhar na área da mediunidade, né? Inclusive, a gente sabe que nos fenômenos chamados do animismo tem muito conteúdo nosso. Daí a importância do autoconhecimento. Se a gente pratica o autoconhecimento, a gente vai saber separar melhor o que é nosso, o que é dos espíritos. E a regressão, ou pelo menos as informações de vidas anteriores, dão ideia mais ou menos de autoconhecimento, ajudam também, colaboram no autoconhecimento, ok? Mas eu não Eu, já, faria uma regressão para poder fazer trabalhar na mediunidade, não, tá? Só se eu, for o acrescent, caso de indicação adequada mesmo. eu acrescentaria que, no momento provacional, foi importante, eu passei uma experiência lá na casa de Francisco, no lado de Clara. Eu não entendia por que eu tinha dificuldade na parte financeira. E vieram uma médium, os médicos não conheciam, revelaram que eu usei o dinheiro, exorbitei o dinheiro, tirei de muitas pessoas, e eu passava aquelas provações. Aí eu fui no outro centro espírita fazer uma palestra, a mesma mensagem. Aí eu acreditei, porque o outro centro espírita trouxe o mesmo conteúdo. Eu acho que isso é só nesse aspecto para que o indivíduo, como dizia uma minha mãe desencarnada, de outra vida, você precisa desenvolver 3P na sua vida: paciência, paciência e paciência. Para mim foi muito útil. Pois é, serve para a gente ser mais humilde, não é? Ajuda a gente a suportar, a aceitar melhor as nossas provas quando a gente conhece o nosso passado, né? E a gente vê quanto a gente tem de débitos para ressarcir, quanto a gente precisa trabalhar no bem, porque Uhum. muito amor, os seus pecados foram perdoados, e que a caridade cobre uma multidão de pecados, como ensina Jesus e a primeira epístola de Pedro 4:8, tá? A Jesus fala, porque muito amou, os seus pecados foram perdoados, na casa de Simão o fariseu, para aquela mulher considerada pecadora. São só duas perguntas que nós temos? Eu vou acrescentar uma, deixa eu deixar dela aqui, tá? Qual Tá. a Não, tem contribuição? 10 minutinhos, a gente faz aí. Eu vou acrescentar algumas. Qual a contribuição da regressão das dívidas passadas para a nossa evolução espiritual? Vejam que os espíritos podem revelar se for por um fim útil. Se houver um fim útil ali, que vai nos ajudar, não é, a trabalhar mais, enfim, pode ser útil, porque vai trazer, por exemplo, me trouxe, quando eu soube que eu tinha compromisso nessa área de ter sido médico, de ter tirado a vida de bebês, ainda no ventre de suas mãezinhas, eu disse, eita, agora eu entendo por que eu sinto esse chamado para ajudar os movimentos em defesa da vida, não é? Já tem muitos anos que eu pratico. E aí me deu mais forças ainda para que eu perseverasse, para que eu continuasse nessa luta em defesa das mulheres, né? Porque a mulher sofre muito, muitas vezes elas são obrigadas, elas não têm o direito de escolher, são obrigadas pelo parceiro, pela família, etc. E é muito bom a gente poder ajudar tanto as mãezinhas como os bebês. Tá? Aliás, se preserva a mulher de muitos problemas mentais, né, problemas orgânicos e também problemas espirituais também, como a gente estuda na doutrina. Eu tenho uma. O final de Rinaldo Leite me contou, lá faz muito tempo, que alguém fez uma regressão, que a pessoa queria, e a pessoa voltou para o processo de hipnose, não é existência como um grego. Nunca mais voltou. Não conseguiu, rasgou todas as roupas, porque as pessoas acham que mexer no subconsciente é brincadeira. O que você diria para uma pessoa que está querendo entrar nessa vibe da curiosidade? A curiosidade, como a gente viu, é uma recomendação de Emmanuel de jamais investigar o passado por mera curiosidade. Né? E eu acrescentaria também que vai dar muito espaço para fantasias. Você não vai ter dificuldade de regredir, porque a gente só consegue regredir se tiver uma pinça, tiver um link dessa vida aqui, uma doença, um transtorno, uma dificuldade, uma fobia, um trauma, que você vai pegar aquilo lá e tentar ver o que tem por trás. Mas se não tem, se você vai fazer só a regressão por curiosidade, você vai normalmente ou se prejudicar, porque os conteúdos são difíceis de serem elaborados, pessoal, não são conteúdos fáceis. A gente não vai ver coisas maravilhosas, porque o que marca a nossa alma, né, as sanskaras,
são traumas, traumas dolorosos, então mortes violentas, não é? Sofrimento na hora da desencarnação, desilusões amorosas, traição, escravidão, enfim, não é? Problemas os mais diversos. Então, em regra, são conteúdos que a gente vai ter que perdoar outras pessoas, que a gente vai ter que se auto-perdoar, que a gente vai ter que ter humildade para lidar com eles. Nem sempre a gente está com essa humildade. E quando a gente sabe que aquilo foi verdade mesmo, quando a gente sente que aquilo foi verdade, aquilo o impacto é muito grande. É diferente você foi um pretor romano, é uma coisa, mas quando você tem isso e sabe por que você teve depressão durante a vida inteira, a perseguição espiritual durante a vida inteira, aí você vê, não é, que foi verdade que eu fui um pretor, que condenei muitas pessoas à morte, a sofrimento, à tortura, separei famílias, aí pesa, isso pesa, não é? Quando eu soube que uma jovem que foi minha amante tirou sua vida por minha causa, eu fui bater no psicólogo. Foi bom porque eu fui fazer psicoterapia, mas foi difícil lidar com aquilo. Eu fiquei com um sentimento de culpa muito grande, né? Eu não tinha essa revelação, tinha uma revelação só parcial, que foi trazida numa mediúnica. Foi até o seu Monteiro, lá do Grupo Espírita Paulo Estevam, ele certamente teve a inspiração de me revelar uma parte, foi só uma parte, a parte suave ele me contou, mas essa parte do suicídio ele não tinha me contado. Quando eu soube depois, por outros meios, de maneira espontânea, inclusive, uma médium me entregou 17 páginas psicografadas, ela mal me conhecia, não é? E trouxe as informações, eu passei a entender, não é? Aquele espírito que me atrapalhava meus relacionamentos, eu tinha dificuldade de arrumar namorada, Samuel. Cara galã como eu, 1,90 m, olhos azuis, forte, alto, cabeludo, eu tinha Uhum. dificuldade, você acredita, rapaz, que eu tinha dificuldade de arrumar namorada, me É, desinteressava pelas moças, elas também. Então, era ela tinha ciúme de mim, ela tinha ódio, mas ela ainda tinha ciúme. E ela queria que eu tirasse a minha vida para que eu sofresse tanto quanto ela sofreu. Ela ajudou até numa quebra financeira que a minha família passou de uma empresa muito grande. Olha que coisa. Então, vejam como as coisas estão interligadas. E nem sempre é fácil lidar com aquele conteúdo. A gente tem que fazer uma terapia, muitas vezes, para ressignificar. Ok? eu compartilho com você porque já apareceu na médium lá do lar, assim, eu vou te matar porque ninguém vai cuidar de você como eu. Era a Liz Maria na época que estava lá, que a média era autêntica porque ela não me conhecia e tudo fez sentido de algumas coisas que eu não entendia na época. Deixa eu passar uma pergunta da pessoa que eu vou fazer a minha. Tá a minha essa aqui, ó. Eu tenho muita vontade de fazer regressão. Eu acho que seria essa para todos os meus questionamentos. Você pode procurar um terapeuta sério, não é? Se você acha que dessa relação que eu fiz aí tem se enquadra em algum daqueles casos de indicação, que não é um dos casos de contraindicação, tá? E vai poder lidar com os efeitos adversos direitinho, vai poder seguir na psicoterapia para ressignificar aquele conteúdo, pode ser útil, tá? Agora peça lá para o terapeuta, se não for indicado, para que ele seja sincero e que não faça regressão com você, faça uma terapia tradicional, tá bom? Porque uma boa parte dos casos, com a terapia tradicional, a gente consegue resolver, ou pelo menos aliviar aquele sofrimento que a pessoa está experimentando, tá? Mas obrigado pelo seu relato aí, Sueli. Estou dando o meu testemunho. Como o bem, o amor é transformador. Lana. É, é isso mesmo, Lana, com certeza. Olha, minha esposa e eu ficamos impressionados aqui. Foi só a gente se engajar um pouco mais na defesa da vida, ela também. A gente ajudar um centro que trabalha em defesa da vida, que o Instituto Vida Bezerra de Menezes. Um mês que a gente entrou lá, Samuel, ela engravidou naturalmente. O André, a Lívia, né? O outro veio no susto. O segundo veio no susto, a gente não estava programando, não. Olha que coisa, a gente lá relaxado, não, a fertilidade é baixa, não vai engravidar, não. Veio o Andrezinho aí, dois meninos lindos, viu? Muito bonitinhos. Dão trabalho, mas são lindos. Vou contar para você um caso de regressão que eu conheci lá no JEP. Eu acompanhei esse caso. Era uma Tá, garota. vamos concluir, passando para a Essa aqui, conclusão depois disso, tá? essa aqui é a conclusão mesmo. Ela reencarnou em 1878, conforme a Maria Angélica, a mentora do Rinaldo, nos explicou. Ela não digeria a raiva.
o suco gástrico tinha muita acidez, e nesse período ela apanhou de um senhor feudal que queria ter ela de qualquer maneira. E posteriormente ela casou com essa pessoa que aprisionou para dar como que tinha um ciúme doentio. Com esta surra que ela levou dele na vida atual, fez essa personalidade vir à tona. Ela comia sabonete, areia, tudo que não presta. Tentamos fazer regressão com ela e ela não quis. Para você ver, né? Com o que você diria? Porque as pessoas às vezes acham que isso é uma brincadeira. Porque, segundo a Maria Angélica, se ela regredisse aquele período traumático da cela e fizesse uma reprogramação neurolinguística, que a gente pode dizer assim, ela se faria uma catarse daquela dor e se liberaria. Ela pedia desculpa por Sim, tudo, porque ela não digeria raiva. A mentora disse, ela não sabe digerir raiva, mas isso aí é máscara. Ela sim. tem um... Muitos problemas, né, que a gente tem que... A Maria Angélica é a mentora do Newton Souza, um médium, um amigo muito Não, querido. a É. Rosária Nancy. A Maria Angélica, eu vi lá no JEP da Água Fria, a última vez que o Reinaldo estava encarnado, Ah, fiz o um seminário. Reinaldo. Foi no Reinaldo, me conta essa história, porque ela não estava lá. Sim, sim, o E, Reinaldo já tem alguns e anos que ele ela, né? E desencarnou, aí né? ela aproveitou para me dar um puxão de orelha. Porque eu disse, eu já posso enxergar a senhora. Ela disse, engraçado você enxergar isso, que é a coisa mais natural do mundo. Mas enxergar teus defeitos, tu não enxergas. Ela aproveitou para dar um... Eu acho que é isso que a gente está precisando, né? Enxergar mais os nossos defeitos e se Pois esforçar é, por superá-los ou ir transformando eles devagarinho, não é? pois é. Eu só quero lhe Amigo, foi um agradecer. prazer estar aqui contigo, viu? Aqui, olha. Eu gostei muito, irei todas, tirou minhas dúvidas, aprendi até que nem imaginava ela, a Luciana, sempre está nos prestigiando aqui. Obrigado, Luciana, viu? Obrigado por você estar prestigiando aí o canal, o programa do Mente Consciência. Ó, dê like lá no Lazarene e aqui. E outra coisa, eu estou convidando vocês para a outra live quarta-feira, que é com o nosso querido Djalma Margot, ensina oral. Vocês vão aprender como é que ele ensinou uma amiga dele a vender uma casa com oração. Coisas bem simples, que a gente acha que é mérito. Então, se inscreva. Quero lhe convidar, se você puder, em maio, dia 4 de maio, uma terça-feira, para falarmos de drogas, né? Que é um assunto que, infelizmente, existe. Se você topar, claro, né? Estou Tá. convidando. Passa lá no Zap lá direitinho a data para a gente verificar, tá bom? Tá bom, gente? Obrigado. Dê like. Passe essa nossa, como é que se diz? Essa nossa live, tá? Porque ela tem muito para ajudar muita gente. Nosso intuito aqui é divulgar conhecimento para nos libertar da ignorância, porque somos uma esquina de luz. Tá? Então, quero agradecer ao nosso Nazareno, a todos que estão aqui, e fica o convite para quarta-feira, dia 10, Ensina a Orar. Vocês vão ver uma coisa totalmente diferente, porque o nosso Djalma tem umas experiências muito enriquecedoras, que eu convido vocês, que já está aí no link abaixo, a propaganda, dê uma olhada, porque essa história vai começar a partir daí. Eu cortei porque eu não vou contar para não perder a graça. Não é isso? Então, vocês estão convidados para esse canal, que é uma ponte de luz de reflexão nas nossas noites, nessas semanas. Tá bom? Um abraço, Nazareno. Tudo de Um bom para abraço, você. pessoal. Obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho aí de todos.